Muito bem, nós estamos reunidos aqui novamente, pela manhã, e vamos dar início a uma nova série de mensagens. Uma nova série de mensagens. Nós vamos estudar expositivamente a carta de Tiago. A carta de Tiago. E o tema é Descomplique, transforme a fé em ação. Descomplique, transforme a fé em ação. Por que a gente pensou nesse tema? Porque quem prega aqui, eu, Guilherme, a presbítero Sebastião, os outros que estão envolvidos no ensino da nossa comunidade, pensamos nesse tema, porque existe uma dificuldade dentro da mentalidade evangélica de colocar a fé em prática. Nós ouvimos, nós aprendemos, nós conhecemos as Sagradas Escrituras, e isso acontece muito dentro de igrejas reformadas. Uma das coisas que a Igreja Reformada tem como a avenida principal do seu culto é a exposição bíblica, o ensino da palavra. O ensino, nós nos esmeramos para ensinar bem e comunicar bem a palavra de Deus. Então, nós comunicamos, nós ensinamos, mas uma das grandes dificuldades é a gente colocar muitas vezes em prática. Em prática, colocar dia a dia. E uma das cartas, ou um dos textos bíblicos, melhor dizendo, que nos desafiam a essa realidade de colocar as virtudes, de colocar os princípios bíblicos no nosso dia a dia, é a carta de Tiago. É a carta de Tiago. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 18, que é o texto que nós vamos estudar aqui, ok? Nós vamos estudar Tiago, de 1 a 18, que é o texto que a gente vai estudar aqui, E eu não vou ler o texto agora completo, como a gente sempre faz neste momento, porque eu quero economizar o tempo, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês. Então eu vou economizar aqui, não lendo, mas a gente vai estudar o texto inteiro, Sabe o que aconteceu? Essa noite a Bia passou mal. Minha bebezinha passou mal, a Kathleen está com ela lá na Unimed, graças a Deus já está bem, já foi liberada, foi só um mal-estar de criança, mudou o tempo, aquela coisa toda, mas ela passou a noite mal. Então, entre ficar revezando com a Kathleen e estudando a Bíblia, porque eu tinha que ficar acordado com a minha esposa, eu fiquei estudando e preparei um assunto que talvez dê mais de um estudo aqui. Eu vou até compartilhar depois com o pastor Guilherme para estudar lá no grupo pequeno, as coisas que a gente vai estudar. Então, abre aí o seu texto e deixa eu falar um pouco do contexto que nós vamos estudar. Primeiro, o autor dessa carta é Tiago, meio-irmão mais novo de Jesus. Então, o Tiago aí escrito, é o meio-irmão, mais novo de Jesus. E aqui tem uma coisa surpreendente, porque veja só como começa o texto, o versículo número 1. Tiago, servo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Então, Tiago, aqui ele começa o que é de praxe, mostrando, ou dando uma saudação à igreja, se identificando, colocando as suas credenciais. Agora, perceba uma coisa interessante. Primeiro, Tiago vai falar, eu sou servo de Deus. E a palavra servo de Deus aqui é doulos. Se você não sabe o que significa essa palavra, deixa eu tentar traduzir, porque muitas vezes servo aqui é uma tradução amenizada do significado mais profundo dessa palavra no seu original. Doulos significa escravo, alguém que se rende à vontade do outro. Então, quando Tiago está dizendo aqui, olha, eu sou servo de Deus, ele está falando, eu sou um escravo da vontade de Deus. Então, quando você olha essa palavra, geralmente, na tradução bíblica, escrita como servo de Deus, servo de Cristo Jesus, geralmente, a palavra ali usada no original é doulos, que significa escravo, alguém que se rende, alguém que é escravo da vontade de outro. Daí Tiago está dizendo, olha, eu sou escravo da vontade de Deus e do Senhor Jesus Cristo.
do Senhor. E a palavra Senhor aqui é algo que nós, muitas vezes, já ouvimos em pregações, que é a palavra Kyrios. E a palavra Kyrios é um título dado a um deus. Era um título do imperador romano, que era considerado filho dos deuses. Então, o imperador romano, à época, quando a carta foi escrita, o imperador era chamado de Kyrios. Kyrios César. Ou seja, ele era o Filho de Deus. E daí existe aqui algo muito importante, culturalmente, Jesus está subvertendo o governo de César aqui. Está dizendo, o verdadeiro rei, o verdadeiro senhor da história não é César. O verdadeiro senhor e rei da história não é o sistema político vigente. Isso aqui, para nós, já é uma grande lição para os nossos dias. No nosso país, que vive uma polarização, e dizer para você, uma polarização esdrúxula, porque muitas vezes divide pessoas, divide o corpo de Cristo, que deveria ser algo indivisível, diante das ideologias políticas. Porque acima da minha ideologia política, existe o reino de Deus. Veja só, meus irmãos, acima da minha ideologia política, se eu sou esquerda, direita, centro-direita, centro-esquerda, liberal-democrata, democrata-liberal, social capitalista, capitalista-liberal, se você tem algum espectro político-social, independente disso, o reino de Deus está acima da sua ideologia. Está acima da sua ideologia. Por quê? Porque o nosso Senhor reina acima de todas as ideologias. E o reino de Deus é indivisível. Por quê? Porque nós servimos ao mesmo Senhor. Por quê? Porque esse Senhor manda ou pede, ou melhor, ordena para você amar o diferente. Para você amar o diferente. Você não deve amar somente aquele que é igual a você. Você não deve amar somente aquele que pensa igual a você. Você deve amar aquele que é diferente de você. E nós podemos perceber isso dentro da vida dos discípulos, dentro do grupo menor de discípulos. Dentro do grupo menor de discípulos, você tinha, por exemplo, um zelote. Não tinha lá um zelote? Tinha um zelote. Dentro do grupo, um dos discípulos, ele era partidário de um grupo radical do judaísmo chamado zelote. Eles eram os homens bombas daquela época. Esses zelotes, eles participaram de uma revolução chamada Revolução dos Macabeus. E o nome deles já diz zelo, o zelo pelas sagradas Escrituras. Ao mesmo tempo que você tinha um zelote dentro do grupo de discípulos, você tinha também um cobrador de impostos, Mateus. Alguém que trabalhava para o Império Romano. Ou seja, perceba, duas pessoas com um antagonismo tremendo de ideologias. Mas que diante do Senhor da glória, diante daquele que é o Rei dos Reis, elas se rendem. Então, isso é a primeira lição dentro do nosso mundo polarizado, que não tinha nada a ver com o sermão, mas que eu achei importante falar isso para vocês, tá bom? Segundo, aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão. Então, o Kyrios, essa palavra Kyrios, também se aplica àquele que tem uma pessoa. Essa pessoa pertence, ou ele tem o domínio sobre aquela pessoa. Então, perceba só, veja só o contexto, então. Tiago, ele é irmão de quem? De Jesus. Meio-irmão de Jesus. Provavelmente, Tiago participou da infância de Jesus. Participou da adolescência de Jesus. E isso aqui contribui para quê? Para a evidência de que Jesus é
o grande Senhor da história. Porque veja uma coisa interessante. Enquanto na nossa cultura existe uma guerra para você ser alguém e herdar algo, por exemplo, na religião islâmica, com todo o respeito, mas isso é histórico. Isso é histórico. Você pode olhar isso nos livros da história. Quando o profeta da religião islâmica morre, existe uma guerra. Para quê? Para herdar o trono. E daí você vai ter uma divisão dentro do Islã entre xiitas e outras facções, por causa que cada filho ou parente do profeta do Islã queria o quê? O trono. Agora veja, Tiago, irmão de Jesus, ele vai dizer, eu não quero o trono, porque o trono já está ocupado e eu sou servo. Eu não quero a atenção, porque a atenção não deve ser para mim. Eu não devo receber a glória. Eu não devo ser exaltado. Eu não devo ser glorificado e reconhecido, porque, na verdade, eu sou o servo. E aqui talvez seja uma das grandes lições para a nossa cultura, né? Uma cultura que detesta o serviço. Que detesta, né, você se colocar à disposição do outro. E é o que Tiago está colocando aqui. Então veja, esse é o primeiro versículo. E o texto continua então, ou o contexto desse texto vai nos mostrar que Tiago, ele era não somente, né, o meio-irmão de Jesus que escreve uma carta, mas no contexto mais amplo das Sagradas Escrituras, Tiago é um líder da igreja de Jerusalém. Você pode ver isso em Atos capítulo 15 e Atos capítulo 21. Essa carta é escrita predominantemente para cristãos judeus que já estiveram associados à igreja de Jerusalém. Na providência de Deus, de acordo com Atos, capítulo 8, esses cristãos foram dispersos quando Estevão foi martirizado. Atos, capítulo de número 8, conta essa história. Quando nós estudamos a carta de Tiago, nós vamos examinar uma relação entre fé e obras. E aqui está uma coisa importante dessa carta. Ela vai mostrar para você que você precisa ter uma fé ativa. Uma fé que é evidenciada nas obras. E ela é uma carta um tanto quanto desconfortável. Ela é tão desconfortável que alguns dos reformadores defendiam que ela deveria ser tirada do cânon. Deveria ser tirada do cânon, porque ela cria um desconforto. Ainda, Tiago se refere à fé 14 vezes de forma diferente nessa carta. Mas veja uma coisa interessante. Tiago fala de 14 vezes sobre fé. No entanto, Tiago também, na sua carta, está cheia de imperativos ou de ordens para serem obedecidas. Dos 108 versículos que nós vamos ler durante essa série da carta de Tiago, nós temos 59 diferentes mandamentos ou imperativos. Então veja só, a minha fé, aquilo que eu creio, deve ser evidenciado de uma forma prática, de uma forma visível. Então, qual que é o ponto dessa carta? A fé move os discípulos a darem passos em obediência radical para moldar e formar o caráter de Cristo em suas pessoas e tornar o evangelho conhecido no contexto aonde eles estão inseridos. Então esse é o ponto dessa carta. A fé deve me mover em uma obediência radical ao meu Senhor e Salvador, formando em mim o caráter, moldando em mim o caráter de Cristo Jesus, para que, ao ser moldado e formado à imagem de Cristo Jesus, a fé, o Evangelho, seja propagado aonde eu estou. Aonde eu estou,
como pessoa, quando eu vivo os princípios do reino de Deus. Não quando eu falo somente. Quando eu vivo os princípios do reino de Deus, o reino de Deus está sendo manifestado e pregado pelas minhas ações. Agora, o axioma da mensagem de hoje é o seguinte, é o que eu quero que vocês guardem hoje. Provações e tentações são inevitáveis em nossa história. Provações e tentações são inevitáveis. Agora, veja só, Deus pretende que ambas aprofundem a nossa fé. Provações e tentações são inevitáveis. Inevitáveis. Vamos, eu gostaria então de mostrar para vocês 3 perspectivas disso. A primeira é viva pela perspectiva correta. Versículos de 1 a 12. Abre aí, vamos ler o versículo começando de 1 a 4, que é o movimento da maturidade. Para você viver na perspectiva correta, você precisa se tornar alguém maduro. E olha como Tiago abre a carta dele de maneira direta. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O texto é muito bonito, né? Quase que poético. Uma coisa muito importante em Tiago, ele vai usar muito da literatura judaica. Muito da literatura judaica. Ele vai usar muito da sabedoria judaica, diferente de alguns outros autores do Novo Testamento, que eles resvalam na sabedoria greco-romana. Tiago, ele vai usar muito do arcabouço teológico judaico para poder escrever a sua carta, porque o principal foco, como eu já disse para vocês, era as 12 tribos que estavam dispersas na dispersão da igreja. Bom, veja só o que me chamou a atenção nesse primeiro movimento. De viver com a perspectiva correta, eu preciso me tornar alguém maduro. Veja o que o texto diz. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Considerem motivo de grande alegria o fato de você passar por provação. Veja só, considerar aqui é o primeiro imperativo da carta. O considerar é o imperativo. É um verbo que aborda como pensamos e não o que sentimos. Então veja só, Tiago não está falando sobre o seu sentimento. Porque qual que é o problema? Quando nós falamos de provações, de lutas, de dificuldades, nós vamos direto ao nosso coração e acessamos a caixa dos sentimentos. Tiago não está falando para você ter sentimentos de alegria por causa das provações que você está passando. Tiago está dizendo o seguinte: diante das provações, tenha uma perspectiva correta. Diante das provações, tenha a verdadeira expectativa ou a verdadeira perspectiva do que Deus está fazendo na sua vida. Observe que Tiago se refere a várias provações, no versículo de número 2. Várias inclui pequenas provações, grandes provações, provações maiores, provações menores, seja qual for o tamanho delas. Às vezes nos perguntamos, por que as pequenas provações estão lá? Então, quando as grandes provações vêm, as tragédias, as dificuldades que fazem as provações cotidianas parecerem tão pequenas, nos perguntamos o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Então, o Tiago está dizendo o seguinte: provações você tem. Provações você tem. Dificuldades você tem. Lutas você passa. A pergunta é como você olha para elas. Como a Bíblia pode ser levada a sério diante dessa fala? Porque ela é contrária à nossa cultura. A nossa cultura é a cultura que busca o prazer. A nossa cultura é a cultura do eros. É a cultura do hedonismo. É a cultura que busca a realização, a riqueza e a prosperidade a qualquer custo. A qualquer custo, nós buscamos esses caminhos.
Nós negociamos os nossos valores pelo prazer. Nós negociamos os nossos valores e princípios pela prosperidade. Nós não acessamos a sabedoria bíblica, muitas vezes, diante das bifurcações da vida. Então, para aqui. A Bíblia está dizendo, olha, quando você passar pela aprovação, você tem que ter uma outra perspectiva, diferente da nossa cultura. Qual é o propósito dela? Nós estamos passando por isso e a pergunta, então, deveria ser, qual é o propósito? O que Deus está realizando em mim através disso? Então, veja, nos versículos seguintes, 3 e 4, Tiago começa a falar sobre as maneiras como Deus usa as provações em nossas vidas. E ele continua a falar isso até no versículo de número 12. Ele vai trabalhando a forma que Deus está trabalhando em nós, e no versículo de número 12 ele coloca um start, um ponto final sobre isso. Perceba então, olha para mim, olha comigo o versículo 3 e 4. Considere, tenha a perspectiva correta das suas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz o quê? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Perceba, o que Deus está fazendo em você através das lutas e das dificuldades que você passa. Deus está produzindo em você perseverança. Deus está produzindo em você perseverança. E essa perseverança deve ter uma ação completa. Uma ação completa. Ela deve ter... Sabe que aqui muitas vezes a gente não entende. Uma ação completa, um ciclo completo. Ciclo completo, sabe fechar o ciclo de uma situação? Sabe qual que é o grande problema nosso? Aqui está um dos nossos grandes problemas. Diante das provações, diante das lutas, das dificuldades que nós enfrentamos, nós abortamos o processo. Nós não passamos pelo processo inteiro. E quando nós não passamos pelo processo inteiro, nós não alcançamos o que Tiago vai dizer no versículo de número 4. A perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Maduros e íntegros. Quando você aborta processos na sua vida, Deus está trabalhando na sua vida, através das suas provações, através das lutas, das dificuldades, sejam eles no âmbito pessoal, profissional ou até mesmo nacional. Deus está trabalhando no coração, no nosso coração, nessas provações. E quando Deus está fazendo isso, Ele está criando ciclos de crescimento. Momentos em que você está crescendo. E nestes momentos, você tem uma única opção, porque isso aqui tem a ver com santidade, não com salvação. Tiago está falando para pessoas que já passaram pela experiência da salvação em Cristo Jesus. Tiago está falando para uma igreja. E ele quer que essa igreja se torne madura. Então, os ciclos de amadurecimento, as provações, elas são uma obra de Deus nas nossas vidas, que são trabalhadas através de uma sinergia. Aquilo que Deus está fazendo com a sua resposta àquilo que Deus está fazendo em você. Só que com a sua resposta, você pode fazer o quê? Abortar. Desistir. Veja só, diante de relacionamentos complicados, ao invés de você persistir, você faz o quê? Você aborta. E ao abortar, você não amadurece. Porque você não exerce o perdão. Você não exerce a graça. Você não exerce a amabilidade, a escuta. Porque você abortou. Porque amadurecer dói. É um processo doloroso.
é um processo doloroso. Então, veja, Tiago está falando disso. O objetivo de Deus em nossas vidas é a maturidade nele. Crescimento à sua semelhança. Então, qual é o objetivo de Deus? Qual que é o grande trabalho que Deus está fazendo em nós? É nos tornar pessoas prósperas? Não. E se você acha que eu vou falar sobre prosperidade, está enganado. Porque esse não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus na sua vida, é tornar você alguém maduro. É fazer com que o seu caráter seja moldado ao caráter de Cristo Jesus. Por quê? Porque um dia cada pessoa vai estar diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso, e o objetivo de Deus, de agora até aquele dia, aquele esperado dia, é esse: nos tornar maduros, moldados ao caráter de Cristo Jesus. Não pensamos assim, pois achamos que o objetivo de Deus, muitas vezes, é nos dar uma vida bem-sucedida, é ter um bom emprego, é conseguir um aumento, é alcançar uma posição de destaque no mundo de negócios, é atingir um determinado objetivo ou ter um certo tipo de família. Então, quando as provações atingem a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos planos, nós entramos em desespero. Nós perdemos as esperanças. Por quê? Porque o nosso foco não está naquilo que Deus está fazendo em nós, mas no objetivo daquilo que nós muitas vezes almejamos. O nosso objetivo principal deveria ser conhecer a Deus através de Cristo Jesus. Esse deveria ser o nosso objetivo. Agora, o que nós vemos, muitas vezes, é que nós trocamos. Nós fazemos uma troca. Nós queremos Deus para alcançar outros objetivos. E o problema está aqui. Quando você não alcança esse objetivo, você entra em depressão. Você entra em desespero. Você se torna um pessimista vivo. Por quê? Porque você acha que Deus deveria te dar boas coisas, na sua perspectiva, aquilo que é bom. Então, na sua perspectiva, o que é bom? Trabalho, negócios, um relacionamento bom, um bom salário. E veja, eu não estou dizendo que essas coisas são más, não. E não estou dizendo que nós não devemos buscá-las. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que isso não deve ser a avenida central da sua vida. Por quê? Porque essas coisas serão atacadas. As provações vêm aonde? Eu contei para vocês, eu comecei dizendo, a minha bebê, a Bia, de 10 meses, passou mal a noite toda. E eu passei mal a noite toda com ela, né? Porque não passa. Se a minha esperança está somente na saúde e no bem-estar da minha filha, eu entraria em quê? Em desespero. Eu não estaria hoje aqui pregando. Mas a minha esperança e a avenida central da minha vida, por incrível que pareça, não é o bem-estar da minha filha, mas é aquilo que Deus está produzindo em mim através das provações. Entenderam? Agora veja. Olha só que interessante.
Malcolm Muggeridge, ele vai dizer o seguinte: ao contrário do que se poderia esperar, eu olho para trás em experiências que na época pareciam especialmente dolorosas, com particular satisfação. De fato, posso dizer com total veracidade que tudo o que aprendi em meus 75 anos neste mundo, tudo o que realmente engrandeceu e iluminou a minha existência, foi através da aflição e não da felicidade. Nós aprendemos mais nas provações. Nós amadurecemos nas provações. Nós crescemos nos desertos. Deus usa desses meios. Então, o primeiro movimento é a maturidade. Veja só agora o segundo movimento. Como consequência deste primeiro movimento, nós temos então a maturidade. Olha só o que diz o verso de número 5 até o verso de número 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, e a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelos ventos. Verso 7. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Veja, primeira coisa que o texto nos mostra aqui sobre a sabedoria, ou sobre a busca da sabedoria. Primeiro, peça a Deus. Peça sabedoria a Deus, em que todos dá livremente, de boa vontade, e isso lhe será concedido. Aqui vemos o segundo imperativo do texto. Peça. O primeiro imperativo foi passado, o segundo agora é peça. Diante da nossa falta de conhecimento, perspectiva e experiência, peça. Veja só, ao passar por provações, ao você lidar com as dificuldades da vida, você vai descobrir uma coisa. Você não sabe tudo, você não tem as respostas para todos os dilemas da vida, e as suas estratégias e o seu planejamento não funcionou para absolutamente nada. Nada. Então, tudo aquilo que você julga saber, diante das provações, é reduzido ao quê? A nada. E daí nós nos encontramos com uma questão. Diante das lutas, diante das dificuldades, você precisa o quê? De sabedoria. Daí Tiago diz o seguinte: peça sabedoria, porque você não tem todo o conhecimento. Você não tem toda a perspectiva, ou você não consegue enxergar de todos os ângulos, pois você tem pontos cegos. É Senhor da sua vida. Você tem pontos cegos, você não vê, muitas vezes, os seus pontos cegos, você não os entende, você não os conhece. Você já teve conversas cruciais com alguém? Sabe o que é uma conversa crucial? É quando você vai falar com alguém sobre os seus pontos cegos. Ou quando você vai falar com alguém sobre os pontos cegos daquela pessoa. Então, deixa eu te contar uma experiência que eu sempre passei nos últimos... Eu estou aqui... Bom, eu cheguei aqui em 2019, né? Final de 2019, né? Então, de 13 a 19, eu passei por essa experiência. Eu pastoreei uma igreja com um grande amigo meu chamado Ricardo Agreste. E era o seguinte, nós tínhamos 5 encontros, era uma igreja de 2.500 membros. Então, nós tínhamos 5 cultos como este, né? E depois do domingo, né? Então, se eu estava na escala da pregação, provavelmente eu pregaria 5 vezes naquele domingo, né? Então, era uma jornada longa, né? Uma jornada longa. Então, após o domingo, segunda-feira pela manhã, o Ricardo reunia com o pregador, né? O Ricardo, dos 5 cultos, provavelmente ele estaria em 3 deles, né? Ele reuniria com o pregador e falaria assim: bom, Wellington, deixa eu conversar com você sobre aquilo que você errou na mensagem. E daí ele tinha uma lista e anotações daquilo que eu falei e daquilo que eu não falei.
Pergunta, era agradável para mim? Era agradável? Nem um pouco. Desagradável. Porque ele lembrava, você estava assim, sua posição no palco, a sua não sei o quê, o fato de que você falou isso, mas olha, não está isso na Bíblia, você errou, hein? Está gravado agora, se lascou, tá? Não era agradável, no fato, mas uma verdade era compreensível. Eu não tenho todas as perspectivas, eu tenho pontos cegos. Eu preciso de alguém, mas muitas vezes nas nossas vidas nós não temos alguém que senta com a gente e tem conversas cruciais, não é verdade? Agora, quem é a pessoa que conhece todas as coisas e tem todas as perspectivas corretas? Que tem a visão 360, né? Tem uma visão 360 daquilo que você deve ou não fazer. É o próprio Deus. Então, o Tiago está olhando para você e falou assim, olha, diante das suas provações, das suas lutas, para você não errar, para você não falhar, busque sabedoria em Deus. Busque sabedoria em Deus. A nossa própria sabedoria cresce por meio de 3 fatores diferentes: conhecimento, perspectiva e experiência. Nossas limitações em todas essas 3 áreas levam a uma sabedoria limitada. Quando passamos por provações, percebemos que não sabemos tudo o que está acontecendo, conhecimento, que não vemos nossa situação de todos os ângulos, perspectiva, e muitas vezes não temos uma experiência do que fazer, né? Nós não temos essa experiência, essa aplicação prática de fazer ou de colocar em ação os nossos princípios. Por outro lado, Deus possui todo o conhecimento, Ele tem uma perspectiva eterna e Ele experimentou tudo o que você está passando em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, diz o texto bíblico, que Ele passou por todas as nossas pisaduras, que Ele passou por todos os nossos dilemas, por todos os nossos sofrimentos. Então, o Tiago está aplicando aqui essa verdade bíblica. Deus conhece exatamente o que você está passando. E não é um conhecimento ontológico somente, é um conhecimento prático. Deus se encarnou em Cristo Jesus para conhecer o seu drama. Aonde você deve buscar sabedoria? Nele. Veja agora o que o texto continua dizendo. Versículos de número 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E aqui a gente tem uma dificuldade, né? Porque o desafio de Tiago é grande. Como é que eu vou pedir com fé? Como é que eu vou medir esse pedido aqui? Fé é fechar os olhos, fazer força e franzir a testa. Isso é fé. Como que é pedir essa fé de Tiago? Agora veja, o que Tiago está dizendo aqui? Tiago está falando sobre alguém que tem lealdade dividida. Por dúvida, quer dizer algo que é dúbio, verso de número 8. Pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ele é dúbio, alguém que podemos pensar como inconstante ou de 2 caras. Em outras palavras, é o cético arrogante. É o cético arrogante. É alguém que quer proteger suas apostas de todas as maneiras. Eles pedirão sabedoria a Deus, mas também olharão para si por cima dos ombros, para ver se alguém tem algo melhor a oferecer. Eles verificarão a Bíblia e o que diz as Sagradas Escrituras, mas também olharão para a sabedoria secular. E ao invés de retirar da sabedoria secular ou interpretar a sabedoria secular através das Sagradas Escrituras, eles abraçam a sabedoria secular sem nenhum discernimento. Eles não acreditam que os caminhos de Deus são necessariamente e sempre serão os melhores caminhos. E aqui está um ponto de bifurcação nosso. Todos nós. Nem todas, ou nem todos os mandamentos, nem todos os princípios bíblicos
Nem todos os imperativos das Sagradas Escrituras são imperativos confortáveis à nossa natureza. Não são confortáveis. Por exemplo, num mundo egoísta como o nosso, a Bíblia diz: seja generoso. Seja generoso. Não é o que a Bíblia diz? Seja generoso. Daí veja só. E a Bíblia diz: seja generoso de maneira o quê? De maneira radical. Você precisa ser alguém generoso, um discípulo de Cristo Jesus, generoso de maneira radical. Seja generoso a ponto de, se alguém pedir para você andar 1 milha, você vai e anda quantas? 2. Mas veja só como a sabedoria secular toma conta do nosso coração. Alguém pede para você andar 1 milha, alguns quilômetros. Você olha para a milha que ele pediu para você andar, e você fala assim: viu, mas ele não precisa de tudo isso. Eu vou andar com ele a metade. Porque, afinal de contas, ele precisa aprender a andar com as próprias pernas. Eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque ele vai abusar de mim. Ele está abusando de mim. Percebeu aonde a cultura entra, onde a sabedoria cultural, a sabedoria secular entra na nossa vida? Veja só, a generosidade de Cristo Jesus é radical no Sermão do Monte. É radical, ele está dizendo, ele não faça perguntas. Alguém pediu para andar 1 milha, ele fala: você vai e anda o quê? 2. No texto bíblico está dizendo: você precisa examinar quantas milhas essa pessoa precisa andar. Ele está dizendo, não, ele está dizendo simplesmente: seja generoso, vá além daquilo que você pode às vezes. Vá além. Mas a nossa sabedoria secular diz: não vá além, porque você será usado. Agora deixa eu jogar uma pulga na sua orelha aí, atrás da sua orelha. E qual é o problema se você for usado? E qual é o problema se você for usado para a glória de Deus? Qual é o problema? Qual é o problema? Fala para mim qual é o problema. Tiago está nos desafiando a não viver como incrédulos. A não viver como incrédulos. Tiago está nos desafiando a um mergulho profundo nas Sagradas Escrituras. Agora veja o que o texto vai nos dizer. Ele vai falar assim: olha, você precisa ser maduro, você precisa buscar sabedoria e você precisa ser íntegro. Você precisa ser íntegro, ser inteiro. Veja o que o texto diz, versos de número 9 ao verso de número 11. O irmão em condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em posição elevada. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em humildade. Porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Perceba, ele está falando aqui de um contraponto. Ricos e pobres. E provavelmente a plateia, os ouvintes da carta de Tiago, tinham esses dois tipos de pessoas. A igreja, muitas pessoas às vezes se enganam quando pensam que a igreja do primeiro século era uma igreja de pessoas somente humildes. Pelo contrário. Pelo contrário. Muitas pessoas se dobraram ao Evangelho. Muitas pessoas de elevada posição se dobraram e ouviram o Evangelho através da vida daqueles homens e mulheres. Então faz um sentido o que Tiago está dizendo aqui. Tiago nos lembra aqui
nestes versículos, que as provações, que as lutas, que as dificuldades têm um fator nivelador. Tem um efeito nivelador. Todos nós vamos passar por provações. Agora você está perguntando aí, você que tem a revista atualizada, e eu prefiro a versão da revista atualizada porque a tradução é um pouco melhor que da NVI, porque o texto diz o seguinte: o irmão, porém, que de condição humilde, ele deve fazer o quê? Ele não deve ser humilde. Ou ele não deve orgulhar-se na sua posição, mas ele deve fazer o quê? Gloriar-se na sua dignidade. Essa tradução aqui está melhor. O irmão de posição humilde, ele deve gloriar-se na sua dignidade. Sabe por que Tiago está dizendo isso? Eu vou te explicar o porquê. Porque o humilde, ele vive a depender de Deus. O pobre mesmo. Mas aqui tem uma coisa que eu queria dizer para vocês. Nós, brasileiros, temos uma péssima cultura de achar que todos nós somos pobres, quando na verdade nós não somos. O pobre da Bíblia aqui é o miserável. O pobre da Bíblia é aquela mulher viúva que lança uma moeda de bronze no ofertório. Esse é o pobre da Bíblia. É aquele que Jesus olha e diz, ele depositou tudo o que tinha e confiou tudo o que tinha ao Senhor. Não é o nosso caso. Sejamos sinceros. Então, essa pessoa, Tiago está dizendo, esse aqui, deve se orgulhar. E por que ele deve se orgulhar? Porque ele vive a depender de Deus. Como aquela viúva. Entrou para a história. Como alguém que deu tudo o que tinha. Por quê? Porque a dependência dela não é no pouco que ela tem, mas é no que Deus pode prover a ela. Então a pessoa que vive dessa forma deve o quê? Gloriar-se. Porque a glória não é dela, a glória é do Senhor. É o que Tiago está dizendo aqui. E daí Tiago lança aqui um desafio. Veja o que diz o verso de número 10 aí. E o rico, ele deve gloriar-se na sua o quê? Na sua insignificância. E aqui é para nós, meus irmãos. Porque nós não somos a viúva pobre. Nós não somos. O rico, ele deve se gloriar na sua insignificância. Por quê? Porque ao invés de entregar tudo e depender da graça do Senhor, ele depende do quê? Ele depende dos seus bens. Se está com dinheiro na conta, se a conta bancária está no verde, está tudo bem. Deus me ama. As coisas estão caminhando bem, eu não brigo com a minha esposa, eu trato bem os meus filhos, eu cumprimento as pessoas à minha volta, porque afinal de contas, eu estou o quê? Seguro, eu estou bem. Mas veja, se a conta fica no vermelho, a pessoa briga com a esposa, a pessoa é incompreensível com os seus filhos, ela não cumprimenta mais ninguém, e acha que Deus a odeia. Aonde está a segurança dessa pessoa? No Senhor? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Porque pensa comigo uma coisa. Nós ouvimos a história do jovem rico em Marcos, no Evangelho do Marcos, e nós achamos aquela história magnífica, não é verdade? Magnífica. Linda história. Ainda mais em Marcos, porque em Marcos vai dizer que Jesus, ao olhar aquele jovem rico, Jesus o ama. Olha, coisa linda.
É bonito o negócio. É ou não é? Agora deixa eu perguntar uma coisa. Se é você no lugar do jovem rico, vem. Falta para você uma coisa. Falta para você uma única coisa. Vai, vende tudo o que tem, começa a depender da minha graça e segue-me. Vai, vende tudo o que você valoriza na sua vida, que é o seu Deus. Vende tudo, dá aos pobres, se desfaz. Aprenda a viver na minha dependência. Aprenda a viver com aquilo que eu te dou. Aprenda a gloriar-se no pouco. Depois você vem e me segue. Qual seria a sua resposta, amado irmão? Qual seria a sua resposta? Para você não se sentir constrangido, eu vou dizer qual seria a minha resposta. Uma tremenda de uma interrogação. Eu não sei o que eu faria. Eu não sei o que eu faria. Não sei. Não sei. Agora, no próximo mês de junho, julho, nós vamos ter um arraial missionário na nossa igreja. Nós vamos ter um arraial missionário lá no Recanto, na nossa igreja. E nós vamos arrecadar dinheiro para um missionário entre o povo islâmico. Sabe o que esse missionário faz? Ele vai em feiras no mundo árabe comprar meninas. Comprar meninas que são vendidas como escravas. Para resgatar essas meninas e dar um lar e trazer essas meninas e dar dignidade a elas. Esse missionário, eu não vou falar o nome dele porque depois isso aqui vai para a internet, não pode ser falado. Esse missionário, ele foi preso um tempo atrás pelo Estado Islâmico. E ele mora no campo missionário, não sozinho, ele mora com seus filhos e com a sua esposa. E ele quase foi decapitado. Ele quase foi decapitado. Porque ele prega o Evangelho de Cristo Jesus. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não sei se eu faria isso que ele faz. Não sei. Porque esse cara, ele vendeu tudo o que ele tinha, inclusive as coisas mais preciosas, a família dele. Ouviu o chamado de Jesus e o segue de maneira radical. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Para você se envolver isso com a sua igreja local, sabe qual é o esforço que esses presbíteros, diáconos e pastores fazem? E você muitas vezes me diz que não tem tempo. Eu acho que você já tem a resposta de quem você é. Para encerrar, como eu disse para vocês, material vai ficar para o pastor Guilherme terminar lá no grupo pequeno da quarta-feira. Confiança. O último movimento. Confiança. Olha o que o texto vai dizer. Feliz, verso de número 12. Abra aí. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Feliz. A palavra aqui é Macários, é a mesma palavra das bem-aventuranças. Tiago está fazendo uma referência direta ao Sermão do Monte. Tiago está lembrando dos ensinamentos de Cristo Jesus. Tiago está dizendo, feliz é aquele que persevera. Feliz é aquele que diante das provações não desiste. Feliz é aquele que diante das provações não aborta. Não aborta.
diante dos ciclos de transformação, não abre mão, mas ele persevera. Essa pessoa receberá a coroa. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Coroa aqui também não é o que você está acostumado a ver nos filmes de Hollywood e nem a coroa da rainha da Inglaterra. A coroa aqui, que Tiago está falando, é a coroa que o atleta recebia ao final de uma competição. Na Roma antiga, a coroa ou a medalha do atleta, ou melhor, a medalha do atleta era uma coroa. E não era uma coroa assim de ouro, era uma coroa assim, uns gravetinhos assim, um negócio meio... E ele recebia com toda a honra aquela coroa, depois do quê? Depois de uma prova que o desgastou física e emocionalmente. Depois da maratona, de correr uma maratona, o atleta recebia uma coroa. Era assim, né? Depois de ter seu corpo moído, o atleta recebia o quê? Uma coroa. Foi isso que Jesus recebeu depois de ter seu corpo moído pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Depois dele ter tido seu corpo moído pelos nossos pecados na cruz do Calvário, Jesus ele recebe o quê de Deus o Pai? Uma coroa. Uma coroa. Então deixa eu te dar uma coisa aqui para vocês. E é a única coisa que eu gostaria que você guardasse, porque eu já passei da minha hora. Viva pela perspectiva correta, sabendo que Deus é soberano em suas provações. Viva pela perspectiva correta, sabendo que Deus é soberano nas suas provações. E o que Ele deseja é a sua maturidade.